turminha, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre a formação do povo brasileiro. Também vamos falar um pouco sobre o crescimento populacional do nosso país. Vamos lá? Vamos revisar um pouco sobre a formação do povo brasileiro. Em seu livro, temos a página 298, com esse roteiro de entrevista. Turminha, escolha alguém e faça essa entrevista. Não esqueça que o nosso país é formado por 3 principais povos: os nativos, que são os indígenas, o branco, no caso o português, e o africano, que vieram para cá para serem escravos. Também deixei essa atividade lá no bloco de atividade para você. Isso mesmo, turminha. Você irá ler e responder essa cruzadinha. Vamos passar, então, para a atividade do conteúdo sobre o crescimento da população brasileira. Abra seu livro na página 302. Veja, então, o gráfico. Qual é o ano que se inicia esse gráfico? 1872. E ele vai até o ano de 2018. Então, turminha, cada linha dessa são dados em milhões, ou seja, milhões de pessoas. Lá no ano de 1872, haviam 10 milhões de pessoas. Em 2018, haviam 208 milhões de pessoas. Você acha que esse crescimento foi significativo? Muito bem. Então, turminha, como é possível eu ter esse controle sobre a população brasileira? Muito bem. Há um órgão chamado IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que todos os anos faz um levantamento da população. Mas você acha que essa pesquisa é de fato correta? Provavelmente há lugares que ainda nem foram checados pelo IBGE. Isso mesmo. Ou seja, pode haver muito mais pessoas do que essas taxas indicam. Na página 303, você pode ver 3 tipos de taxas. A primeira taxa estudada é aquela que indica o crescimento de pessoas, ou seja, quando elas nascem, que é a taxa de natalidade. A segunda taxa podemos dizer que é a taxa de mortalidade, ou seja, o número de pessoas que morrem, por ano. E o crescimento natural, que também é conhecido pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade de uma população. Observe esse gráfico, turminha. Estão aí as 3 taxas incluídas. Muito bem. Verifique que o crescimento natural, ele pode até ser menor do que a taxa de natalidade e mortalidade. Então, qual é a diferença dessas taxas de mortalidade e natalidade? Você consegue identificar? Diversos fatores influenciam nisso. Ou seja, hoje em dia, as pessoas têm mais acesso a recursos para evitarem filhos, Então, com isso, a taxa de natalidade cai. Então, suponhamos que caindo a taxa de natalidade, o que vai aumentar a turminha? Isso mesmo, a taxa de mortalidade. Ou se estabiliza o crescimento natural, não é mesmo? Muito bem, turminha. Com o avanço da tecnologia e o avanço da medicina, podemos então ver
que a taxa de mortalidade se reduziu com a criação de vacinas, com o saneamento básico e também com os métodos contraceptivos, ou seja, as mulheres hoje em dia têm mais recursos para não engravidarem. Mas não é somente por causa dessas situações que houveram baixas de mortalidade. Hoje em dia, muitas pessoas estão estudando realmente para terem algo melhor. Ou seja, muitos estão casando tarde ou até mesmo nem querem casar. E também, turminha, a saúde teve um avanço enorme com a criação de vacinas e você pode ver que hoje em dia, com o surgimento de qualquer vírus ou qualquer bactéria, há muitos cientistas que trabalham para descobrir um método para amenizar os efeitos desse vírus ou bactéria. Podemos ver também que o Brasil teve uma grande vinda de imigrantes. Ou seja, com esse crescimento, com essa entrada, houve um crescimento na população brasileira também. Observe também na página 305. Veja esse gráfico. Ele diz para mim qual é a população de homens e de mulheres. Veja, turminha. Em 2018, quem era que fazia a maior parte da população? Eram homens ou mulheres? Muito bem, mulheres. Sendo assim, turminha, hoje em dia não é muito diferente. As mulheres são a grande maioria. Veja abaixo as conquistas das mulheres. Até 1932, as mulheres não tinham direito ao voto ou de se candidatar a cargo nenhum político. Isso eram deveres dos homens e elas eram muitas das vezes proibidas de estudar. Você lembra que nós estudamos sobre isso? Que antigamente nem existia uma escola para as meninas? Só quem tinha direito de estudar eram os meninos? Muito bem. Atualmente esse cenário mudou, não é mesmo, turminha? Podemos ver na nossa sala. Há muitas meninas junto com os meninos. Então, vamos para os exercícios. Não esqueça, turminha, de fazer a leitura do seu material para se apropriar do conhecimento. Você irá ler essas duas questões. Veja as manchetes do jornal. E você irá responder a questão A e B. Na segunda questão, você irá completar com as palavras mais adequadas. Na página 307, você irá fazer a correspondência, sendo A para a entrada de imigrantes, B para a expansão do saneamento básico e C, avanço na área da medicina e saúde. Então, turminha, você já consegue identificar as três taxas, não é mesmo? A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a de crescimento natural. Então, comece a observar todos os dados das atividades a seguir. Até mais! Tchau!